manipulação, traição e assassinatos. Hoje, descobriremos quem foram as piores mulheres da Bíblia, os crimes que cometeram e a história por trás deles. Se esse tema te interessa, considere nos ajudar deixando o like e se inscrevendo no canal para ajudar a compartilhar esse vídeo. Em terceiro lugar, como a pior mulher da Bíblia, temos Herodias. Antes de falarmos de sua atrocidade, precisamos entender o que aconteceu com João Batista. João Batista era um profeta ousado e carismático. Começou a pregar nas regiões ao redor do Rio Jordão, denunciando pecados e encorajando as pessoas ao arrependimento. Ele atraiu uma considerável quantidade de seguidores devido à sua mensagem impactante e à sua vida de devoção no deserto. A situação ficou tensa quando João Batista criticou publicamente o casamento de Herodes Antipas com Herodias. Herodes Antipas, imperador da Galileia e da Pérea, havia se divorciado de sua esposa legítima e casado com Herodias. O problema é que ela também havia se divorciado recentemente de seu marido, e ele era Filipe, irmão de Herodes Antipas. O casamento de Herodes Antipas com a esposa divorciada de seu irmão não era apenas uma questão moral, mas também desafiava as leis judaicas. João Batista corajosamente denunciou essa união ilícita e não hesitou em apontar as consequências morais dessa ação. Seu discurso inflamado não passou despercebido por Herodias, que, ofendida e ameaçada pela mensagem de João, desejava matá-lo. Porém, Herodes Antipas tinha uma relação de admiração por João Batista. Ele inicialmente respeitava João como um profeta, mesmo que em alguns momentos ficasse intrigado com suas palavras. Contudo, Herodes Antipas acabou cedendo às pressões políticas e sociais, bem como à influência de Herodias, e acabou ordenando a prisão de João Batista. João Batista, enquanto estava na prisão, torna-se uma figura de resistência, mantendo-se fiel aos seus princípios mesmo diante da adversidade. Sua prisão não apenas simboliza o conflito entre a moral divina e as ambições humanas, mas também se torna um ponto de virada na história. Herodias não se deu por satisfeita. Para ela, a prisão por si só não era suficiente, ela desejava realmente executar João. O ponto culminante da história de Herodias ocorre durante um banquete extravagante oferecido por Herodes Antipas. Herodias, estrategicamente, instrui sua filha, frequentemente identificada como Salomé, a dançar e se exibir diante de Herodes, encantando-o a ponto de ele prometer dar-lhe qualquer coisa que ela pedisse. Surge então a grande oportunidade. Salomé, instruída por sua mãe, escolhe como prêmio a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, um homem de palavra, preso em seu juramento e temendo a reação dos convidados, cede ao pedido. Assim, João Batista, o profeta ousado que criticou o casamento de Herodias e Herodes, é finalmente executado. Em segundo lugar, entre as piores mulheres da Bíblia, encontra-se Atalia. A história de Atalia começa nos corredores do poder em Judá. Ela era filha de Acabe e Jezabel, sendo assim, possuía uma ascendência profundamente enraizada na instabilidade política e espiritual que caracterizou essa época. Seu filho, Acasias, governava bravamente o reino do norte. No entanto, cerca de um ano depois, tanto Acasias, o governante de Judá, quanto Jeorão, o líder de Israel, encontraram seus destinos trágicos nas mãos de Jeú. Foram mortos por Jeú, o comandante do exército de Israel. Após a morte de seu filho, nenhum de seus descendentes tinha idade para assumir o trono de Judá. Sendo assim, Atalia viu a oportunidade de consolidar ainda mais sua posição. Ela empreendeu uma manobra audaciosa, assumindo o controle do trono, desafiando as expectativas e tradições estabelecidas. A ambição de Atalia não conhecia limites. Ao assumir o poder, ela viu a linhagem real de Davi como uma ameaça à sua posição recém-adquirida. A linhagem de Davi tinha uma importância especial na tradição judaica, representando a promessa divina de um Messias descendente de Davi.
Para alcançar seu objetivo, Atalia empreendeu uma ação drástica e cruel, ordenando a execução de todos os descendentes da casa de Davi que poderiam representar uma ameaça futura ao seu reinado. Essa tentativa de exterminar a linhagem real envolveu uma série de assassinatos violentos, visando eliminar qualquer competição potencial pelo seu trono. No entanto, sua estratégia brutal acabou sendo interrompida por Joiada, o sumo sacerdote que escondeu Joás, o único descendente sobrevivente de Davi, no templo. Essa ação ousada garantiu a continuidade da linhagem de Davi, apesar dos esforços de Atalia. Tempos depois, quando Joás atingiu a idade apropriada, Joiada orquestrou um plano para coroá-lo como rei. Joiada realizou uma cerimônia pública em favor de Joás, revelando o descendente de Davi. A população ficou fervorosa ao perceber a revolta iminente. Atalia rasgou suas vestes e gritou: "Traição! Traição!" No entanto, o povo, seguindo Joiada e apoiando a restauração legítima da linhagem de Davi, não se deixou enganar pelas alegações de Atalia. A ascensão de Joás ao trono foi um momento crucial, e Atalia foi capturada fora do templo. Ela foi levada ao palácio real e ali foi executada. O relato bíblico no segundo livro de Reis, capítulo 11, versículo 16, registra a morte de Atalia, encerrando assim seu reinado, marcado por intriga e violência. Agora, em primeiro lugar, a mais cruel mulher da Bíblia, Jezabel, também chamada de Jezebel. Jezebel, uma princesa fenícia, casou-se com Acabe, rei de Israel, selando uma aliança política. Seu impacto transcendeu as fronteiras do casamento, pois ela trouxe consigo sua adoração a Baal, um deus pagão, introduzindo a idolatria em Israel. Seu casamento com Acabe tornou-se uma união marcada por uma influência poderosa, mas negativa, que lançou sombras sobre a nação. Jezebel foi uma defensora ferrenha da adoração a Baal, incentivando a construção de altares e templos dedicados a essa divindade pagã. A idolatria floresceu sob sua influência, afastando o povo de Israel de sua fé tradicional. Jezebel personificava a corrupção e a manipulação. Sua influência introduziu não apenas a idolatria a deuses estrangeiros, mas também uma brutalidade contra aqueles que se opunham a ela. Ela ordenou a execução de vários profetas de Jeová, eliminando aqueles que se opunham às suas crenças religiosas, incluindo uma intensa perseguição ao profeta Elias, cuja vida foi ameaçada pela fúria da rainha. Além disso, ela abusou do poder real para financiar e apoiar centenas de profetas de Baal, usando recursos do Estado para promover essa religião estrangeira. Uma passagem marcante da Bíblia, a respeito da perversidade de Jezebel, conta a história de Nabote, um homem justo e proprietário de uma vinha ao lado do palácio real. Recusou-se a vender sua propriedade a Acabe, mesmo quando o rei ofereceu uma compensação justa. O desejo de Acabe pela vinha de Nabote tornou-se uma obsessão, mas a recusa do homem justo permaneceu inabalável. Aqui entra a perversidade de Jezebel. Vendo o abatimento de Acabe por não conseguir a vinha, ela elabora um plano malévolo para satisfazer os desejos do rei. Jezebel conspira para incriminar falsamente Nabote, organizando falsas acusações contra ele. Testemunhas mentirosas são convocadas para acusar Nabote de blasfêmia contra Deus e contra o rei. O plano maligno de Jezebel atinge seu clímax quando Nabote é condenado e apedrejado até a morte, com base em acusações forjadas. A crueldade dessa trama revela não apenas a perversidade de Jezebel, mas também a corrupção moral que permeava o reinado de Acabe e Jezebel em Israel. A justiça divina não tardou a se manifestar. O profeta Elias confronta Acabe e Jezebel, anunciando o juízo divino sobre eles pela morte de Nabote, e que a perversidade de Jezebel não passaria despercebida aos olhos de Deus. O profeta Elias proclama que os cães lamberiam seu sangue na cidade de Jezreel. Tempos depois, o fim de Jezebel foi tão dramático quanto sua vida.
A Bíblia narra que, após a morte de Acabe, seu filho Jeú assumiu o trono. Jeú, impulsionado por uma missão divina, confrontou Jezebel. A rainha tentou seduzi-lo com sua astúcia, mas a justiça divina prevaleceu. Jezebel foi jogada de uma janela por um oficial do rei e seu corpo foi devorado por cães, conforme previsto na profecia de Elias. Espero que tenham gostado da história de hoje. Por favor, deixem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo a esse vídeo e lembrem de se inscrever no canal para ajudar a divulgar nosso trabalho. Abraços e fiquem com Deus.